Linha férrea e o futuro urbano de Castro. É isso que nós vamos comentar agora aqui no nosso Agenda Cast. Agenda! E olha, eu estou aqui recebendo a Samara de Lima, que é historiadora e museóloga, também o André Alves Pereira de Quadros, que é geógrafo. Bem-vindos ao nosso podcast aqui para falar sobre um assunto tão importante que foi tema de notícia, inclusive, ao longo da semana, essa sessão da linha férrea da União para os municípios. E isso causou preocupação, é isso? Sim, bastante. Exatamente, bastante. Então a gente quer discutir justamente isso, porque a discussão, ela precisa começar. A discussão política é importante, mas deveria começar principalmente com a população através de audiências públicas. Esse é o tema central do podcast, né, Samara? Sim, a preservação da linha férrea, ela envolve não só o poder público, essa concessão e a preservação, mas envolve a comunidade, porque é a memória da comunidade que está sendo debatida. Então, a comunidade precisa participar dessa questão. Olha, eu vou explicar um pouquinho para contextualizar você. Castro está diante de uma decisão que é muito importante histórica, por isso que nossos convidados aqui hoje participam. E quando eu digo histórica, não é força de expressão não, viu? A linha férrea que corta a cidade de Castro e também outras cidades é uma estrutura bastante antiga, parada, muitas vezes vista até como um obstáculo e de fato acaba sendo para a mobilidade urbana. A cidade foi se transformando ao longo do tempo e realmente está em discussão central no que diz respeito ao planejamento do município, em termos de mobilidade especialmente. Mas a discussão vai muito além da mobilidade, é cultural também. Enfim, ela pode virar uma avenida? É o que nós vamos falar hoje aqui. Pode virar uma ciclovia, ela pode virar um espaço de lazer, ela pode ajudar no turismo, pode valorizar os imóveis. Que impactos ela traz sobre o setor imobiliário ao entorno da linha férrea? Tem impacto? Tudo isso, audiências públicas que devem se seguir vão poder explicar e a população efetivamente também participar. Pode gerar conflito toda essa discussão? Muito provavelmente, né? Queira ou não queira, a nossa cidade ela é uma cidade histórica e a linha férrea faz parte dessa história. Afeta moradores, afeta comerciantes, afeta proprietários. Enfim, eu tentei trazer um resumo. É mais ou menos isso, Samara? Isso, é exatamente isso. A linha férrea ela é muito mais antiga do que os trilhos do trem. O caminho da linha férrea, ele é um caminho que já vem do caminho do Piabiru, já vem dos povos originários, o caminho das tropas, que foi reaproveitado pelos engenheiros da ferrovia. Então, a história em volta da linha férrea ela é muito mais antiga do que a própria linha férrea. Então, isso é muito interessante e é a memória da cidade. Então, precisa ser debatida. Muito bem. Como é que foi visto pelos historiadores, pelas pessoas da área da cultura, envolvidas com isso, esse anúncio com os prefeitos, enfim, autoridades políticas ao longo da semana, dos últimos dias? André? Então, é um anúncio assim que traz assim uma certa preocupação do que a gente pode fazer com esse patrimônio ferroviário, né? É um anúncio que traz uma expectativa de oportunidade para a cidade, sim. mas de preocupação também ao mesmo tempo. Sim. Por isso, vocês defendem a discussão através de audiências públicas, essencialmente. Ouvir especialistas da área, né? Professores, geógrafos, historiadores, especialistas que discutem essa área sobre a ferrovia. Então, é um tema que tem que ser aberto com a população em geral, porque, afinal, é uma linha férrea que passa e cruza a cidade inteira praticamente. E isso envolve também, como a Samara falou, a questão da memória das pessoas. A linha férrea ela é um corredor de memória, um corredor econômico, um corredor que possibilitou o desenvolvimento da cidade, é um corredor que pode ser aproveitado pelo turismo, né? É um corredor que pode também se tornar um corredor ambiental, né? Essa questão de áreas verdes que podem ser criadas ao longo da ferrovia. Então, é algo que precisa ser realmente debatido mesmo. Ok, eu vou pedir só para ajustarem a câmera enquanto a gente conversa, só subir um pouquinho para enquadrar melhor aqui o nosso convidado André, mas enquanto isso falar com a Samara aqui. Samara, a gente tem ali na linha férrea dois locais principais. Um deles é a estação, né? Tem linha férrea ali ao entorno dela, e também nós temos ali a ponte, né? A ponte férrea que liga a Vila Santa Cruz ao centro da cidade. São os dois principais pontos que merecem uma oportunidade cultural caso essa cessão para o município de fato aconteça, porque por enquanto foi só um anúncio. Houve um anúncio, mas de fato concretizado, efetivado, ainda isso não aconteceu. Sim, e
tanto a estação quanto a ponte férrea, elas são tombadas. Uhum. Primeiro, elas entraram na lista de patrimônios do IPHAN, como patrimônio ferroviário, que é uma legislação de 2007, para preservar todos os bens da antiga rede ferroviária. Então, o IPHAN é o órgão federal de proteção do patrimônio e ele fez integrou esses bens dentro dessa lista. No ano 2000, a estação ferroviária foi tombada a nível estadual e em 2022 a ponte férrea ela integra o centro histórico de Castro, então ela entrou no tombamento. Essa discussão entrou justamente, ela agora faz parte então, mas começou lá em 2002, né? 2004. 2004 eu lembro, houve uma grande discussão na cidade, teve audiência pública inclusive naquela época sobre o centro histórico. Então o que aconteceu, essa audiência pública, esse modelo que aconteceu lá atrás de discussão sobre o centro histórico de Castro, é de fato o que também precisa acontecer a partir da cessão da linha férrea para o município? Sim, só que de uma forma mais educacional do que foi. A primeira audiência pública que teve ali em meados de 2004, acho que mais para frente até que até veio a pesquisadora Márcia Dropa, teve pouca divulgação e teve pouca informação. Então a população não aceitou bem esse comunicado sobre o tombamento do centro histórico, porque faltou esse olhar público da gestão pública de ter essa educação patrimonial, de trabalhar isso com a população antes de abrir para audiência pública. Não teve esse cuidado sobre explicar o que é o patrimônio, o que é o tombamento, o que é a legislação do tombamento. Isso aconteceu, por isso que demorou tanto, de 2004 até 2022. Agora, com as redes sociais, essa discussão ela é bem mais abrangente, mas ainda assim a forma... a maneira formal disso são as audiências públicas, a maneira legal disso, né? Onde as decisões ali acontecem, são reconhecidas, comunidade fala, então é o meio jurídico, né? Vou usar esse termo aqui, para que isso realmente aconteça da maneira apropriada. É isso, né? Sim, tem que ouvir a população, porque é a população que é detentora desses bens patrimoniais. Sim. André, essa discussão, nós tivemos um anúncio político, esse problema da linha férrea que acaba não só em Castro, mas diversas outras cidades sendo um problema que afeta bastante a mobilidade. Se a gente for perguntar para a população no geral, eles são a favor de que realmente esse problema é um anúncio que politicamente ele cai muito bem. Assim, a população de uma maneira geral vai observar, poxa, a oportunidade de talvez o município regular bem e melhorar a questão da mobilidade. Existem bairros que existem alguns acessos que acabam sendo sobrecarregados por conta justamente de a gente não ter mais acesso em virtude da rodovia. A rodovia já estava lá antes da cidade acabar se desenvolvendo, né? Então a culpa não é necessariamente, foi da falta de planejamento. Agora nós temos o plano diretor. Antigamente não se tinha um plano diretor. Se houvesse um plano diretor lá no começo do município, muito provavelmente essa questão teria sido tratado, talvez ordenado um crescimento diferente. Alguns bairros talvez não existissem, mas nós temos, desde o ano do início dos anos 2000, agora o plano diretor. Essa discussão, ela deveria estar acontecendo antes do anúncio político? Com toda certeza. Porque envolve a questão de mobilidade urbana, envolve o próprio comércio que está em volta, envolve pessoas, né, que moram próximo à linha férrea. Então, é um anúncio assim, a linha férrea vai fazer parte da prefeitura agora, vai pertencer a Castro mesmo. Mas o que vai acontecer com isso? O que vai acontecer com essas pessoas que estão em volta, em torno dessa linha férrea? Como é que vai funcionar essa questão da mobilidade urbana? Será aberto novas ruas? Será construída uma nova avenida? Esse patrimônio vai ser preservado? Então, assim, é uma discussão que poderia ter ocorrido com a população antes de realizar esse anúncio. Porque a linha férrea, a gente tem que enxergar a linha férrea como uma oportunidade para desenvolver vários projetos. Então, poderia sim ter ouvido especialistas sobre essa área. Enfim, poderia ter essa discussão e é importante que a gente tenha essa discussão. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Não é uma discussão tão rápida também, né? Não, envolve burocracias ali. Assim como essa decisão também, esse ajuste, né, através do deputado Aliel Machado, né, ao longo desses anos, junto com os prefeitos aqui da região que participaram desse anúncio prévio, ainda não formal, mas parece que as coisas culminam para que realmente isso se formalize. Isso também vai trazer solução a uma série de problemas jurídicos da própria prefeitura, porque a linha férrea ela já está sendo ocupada. Eu digo não apenas
já houve uma tentativa, né, da prefeitura, ao longo dos anos, de que se criar acessos e aí cair num problema assim, jurídico com a Rumo, porque é de propriedade da Rumo, né? Sim. Mas, independente dessa questão jurídica, nós temos bairros que nasceram em cima da linha férrea agora, né? E que precisam ser estruturados, uma série de questões. Isso vai trazer uma nova perspectiva sobre esses locais. Essa urbanização que pode acontecer de bairros que nasceram em cima da linha férrea. Isso não pode estimular ainda mais as invasões? Vou perguntar para vocês dois isso, porque já ocorreu a invasão da linha férrea. Com essa notícia, isso não pode alimentar ainda mais as invasões? Bom, Cada um fala, um de cada vez, tá? você quer começar, Samara? Vai lá, esse é um assunto importante. Bom, a prefeitura ela vai ter que ter um controle sobre essas áreas, né? Fiscalização. Uma fiscalização. Não houve anteriormente, então, nem do próprio poder público, nem da Porque concessionária. não dá para tirar as pessoas de lá, né? Não dá para você chegar não é lá essa a intenção. e saiam daqui, né? Às vezes tem ocupações que são muito Perigosas, antigas, né? e perigosas também, áreas de risco. Então tem essa preocupação, então precisa realmente ser debatido e vai ter que ter uma fiscalização por completo mesmo, para que não virem áreas de invasões propriamente ditas, né? Ou a prefeitura toma a iniciativa de regularizar essas áreas. Ainda assim, esse anúncio pelo menos é uma oportunidade de urbanizar melhor esses espaços que foram tomados por moradores, porque vários deles realmente a ocupação da linha férrea aconteceu. E como você bem disse, agora é hora de, né, cuidar para que esse anúncio não fomente ainda mais outras invasões. Esse é um dos pontos. Bom, Samara, não é só Castro, outras cidades também estão nessa discussão, devem enfrentar essa discussão também, né? Sim, Ponta Grossa, Jaguaraíva, Piraí também vão enfrentar esse tipo de discussão, porque também possuem essas linhas férreas desativadas, que também estão passando por esse processo de concessão. Mas uma cidade pode modernizar o espaço histórico em torno da linha férrea sem apagar a própria história? É possível isso? Tem bons exemplos pelo Brasil? É possível, sim. O próprio exemplo da cidade de Caçador, Santa Catarina, eles criaram um parque linear em torno da linha férrea. Então não houve nenhuma retirada dos trilhos, eles criaram calçadas, ciclovias. É uma linha férrea que passa margeando o rio também. Teve ali um projeto, uma criação de um parque em cima ali, sem descaracterizar o espaço. Até se um dia, nessa cidade Caçador, Santa Catarina, a linha férrea for reativada, esse espaço pode viver em harmonia com a ferrovia. Mas existe o aproveitamento que fica legal e o aproveitamento que poderia ser melhor. Eu estou falando aqui do Parque Ambiental em Ponta Grossa, né? Tem alguns moradores questionam que não se preservou efetivamente da maneira que se poderia preservar. Ali sumiu praticamente, né? Não tem aquela evidência toda histórica o Parque Ambiental, né? Então... houve uma discussão disso lá no passado, confesso a vocês que não tenho essa informação, mas imagino que sim, talvez, né? Foi antes acho que do plano diretor existia o ser obrigatório nas cidades. Sim, até Ponta Grossa tem a questão de que os bens da ferrovia entraram na lista do patrimônio do IPHAN, mas eles não foram tombados, porque justamente não foi preservado a linha férrea dentro da estação ferroviária. Então ela foi só a estação. Só a estação. A linha férrea em torno... Não. Você está falando aí, as pessoas já estão imaginando a estação ferroviária de Castro, né? Então, existe uma linha férrea ali em torno do Parque Lacustre. Aquela linha precisa ser preservada. Sim, ela está tombada. Ela não pode mexer. Não, ela está tombada. A estação e o terreno ao entorno da estação foi tombado. Tá. E daí, dentro da legislação, tem toda a questão de limite de construção, de colocação de placas, de limite até onde pode construir, até que limite de altura pode construir, para não apagar aquele bem e também para não acabar descaracterizando aquele entorno que é aquela memória. Transformar essa via, né, essa linha férrea, que pode ser entregue para os municípios, isso se efetivando, se isso de fato se efetivar, se for mais que um anúncio político, né? Se for mais do que isso, se isso realmente estiver para acontecer, transformar ela numa avenida em alguns pontos, é uma solução viável do ponto de vista histórico? Sim, poderia ser transformado, por exemplo, em um centro cultural, em uma área cultural ferroviária, onde entraria a parte da ciclovia,
a área verde, preservaria o espaço enquanto espaço cultural, um espaço museal. Então, teria esse vínculo entre o que é cultural e histórico, mas também o retorno para a população. Nós temos Dá uma nova função e uso para aquele espaço. Sim. Só que a gente tem uma área muito crítica em termos de mobilidade, que é ali o entorno da Tratornil, ali, né? Ali, aquela rotatória ali, bastante tensa e tudo mais. Com a possibilidade do município assumir, se de fato isso acontecer, né? Se esse anúncio se concretizar, isso pode acontecer, claro, mas aproveitar dali até o supermercado Condor ali, por exemplo, e dali também entrando um pouco em direção ali aos bairros de Castro ali, ou seja, duplicando aquela eu esqueci agora o nome da rua, avenida, né? Duplicando ali aquela avenida, isso poderia amenizar muito. É um trecho que poderia ajudar muito a parte mais crítica hoje de Castro, que é justamente a rotatória da Tratornil. Sim. Do ponto de vista de mobilidade, tenho certeza que seria uma solução que valeria a pena ser estudada. Mas aí entra numa audiência pública uma discussão histórico, né? Do ponto de vista histórico, esse é um trecho em particular que poderia causar uma discussão maior ou não? Poderia Mas ter essa discussão. ali é a Avenida Dr. Rony Cardoso, né? Se eu não me engano, que é a da Tratornil. Você poderia retirar a linha férrea e criar outras avenidas, mas você não traria uma solução propriamente para aquele lugar. Porque todas as ruas que foram abertas em direção à Tratornil acabam caindo na Avenida Dr. Rony Cardoso, que é uma avenida que recebe um grande fluxo de caminhões que vão para Castrolanda, que vão para o Distrito Industrial. Então, assim, retirar a linha férrea daquele entorno ali, eu não acredito que traria um grande avanço para a mobilidade urbana, porque você chega na Tratornil, você já enfrenta o engarrafamento ali. Então, o problema ali, eu acho que não é, de fato, a linha férrea, o problema é a rodovia mesmo. Ali tem que ser uma trincheira, uma outra solução. Sim. De qualquer maneira, essa discussão precisa acontecer pela gestão. Foi um compromisso, inclusive, de ter essa discussão sobre mobilidade com esse anúncio da linha. Isso traz uma perspectiva para essa discussão muito grande agora, precisa de fato acontecer. E preservar e alterar, pensando na mobilidade, pensando nessa preservação ambiental ali na região, não seria muito benéfica para os bairros, porque entraria neles. Hoje a gente percebe que está muito focado no centro. Então, levar essa mobilidade, essa preservação ambiental e histórica também para os bairros, porque eles também são integrantes dessa história e muitas vezes acabam sendo negligenciados nessa preservação. Para os bairros mais periféricos. Sim. Você cria um corredor verde, você faz uma recuperação ambiental, digamos ali, né? E você vai em direção a esses bairros que são mais periféricos, porque hoje você tem uma preservação ali em torno da estação ferroviária, né? Você tem um paisagismo, mas seguindo em direção ali para a Vila Operária, por exemplo, você já não tem isso, né? Então ali é uma área que está praticamente abandonada. E a questão de mobilidade também seria muito interessante que a prefeitura fizesse estudos técnicos sobre a possibilidade de um VLT, que é um veículo leve sobre os trilhos. Você conectaria praticamente a maior parte dos bairros e você traria uma inovação, uma transformação para o transporte público da cidade, que é outra coisa crítica também. Então, a linha férrea ela pode, sim, ser utilizada para um transporte urbano dentro da cidade. Bom, vamos falar um outro assunto importante aqui. A faixa ferroviária em Castro tem 37 quilômetros, é isso? 37 quilômetros. Essa faixa ferroviária em Castro com 37 quilômetros, cerca de 11 quilômetros, pouco mais disso, na área urbana da cidade. E esse acordo abre uma fase de estudos técnicos agora. Então, essa discussão precisa, de fato, acontecer. Esse estudo técnico precisa avançar antes de uma transferência definitiva. Quero deixar claro, foi um anúncio, houve um protocolo ali de intenção, uma movimentação política, mas isso não foi oficializado. O Centro Histórico tem normas próprias para uso e ocupação, como a gente sabe. A gente tem um perímetro urbano tombado, enfim, uma série de questões. E sobre isso que eu quero falar agora. Em 2002, nós tivemos o tombamento, né, a discussão do início do tombamento em Castro e a efetivação disso depois em 2022, não foi isso? Exatamente. A gente está falando sobre a possibilidade de uma outra área importante também receber preservação histórica, que é a linha férrea. Vai receber
é uma linha extensa. Algumas áreas vão ser mais históricas, algumas vão ser para uso social, enfim. As áreas dessa linha férrea que tem uma ocupação e que podem ser reconhecidas como um fator mais histórico, os móveis ao entorno dela seriam impactados? Porque essa foi uma discussão que aconteceu muito forte no município lá em 2002, no Sim. início do tombamento. Seria afetado? Seriam afetados. Eles teriam que cumprir a legislação de construção, a legislação de alteração. Não que eles precisassem pedir autorização para fazer modificação, porque eles não são tombados, as casas em torno da ferrovia, da ponte férrea. Mas tem limite de construção, tem limite de placa, por exemplo, não poderia colocar uma placa muito chamativa que acabaria escondendo a ponte férrea de algum ângulo. Então, teria todo esse limite até onde poderia, qual o distanciamento que poderia ser construído um prédio, qual o tamanho do prédio. Então, isso acabaria impactando essa região. É uma discussão que vale a pena a gente estar trazendo, né, aqui. E não é só isso, não. Vale lembrar que a lei é bastante rigorosa em relação à questão histórica, né? A gente sabe que, inclusive a mobilidade atual já, por exemplo, caminhões, veículos pesados nessas áreas de patrimônio histórico, na verdade, nem poderiam estar acontecendo, né? Pela lei que está aí, não é isso? Tanto pela legislação de tombamento, quanto pelo próprio plano diretor da cidade, complicado. que tem alguns capítulos falando sobre a preservação do patrimônio. Não poderia passar caminhões, não poderia passar ônibus, nada que causasse dano, trepidasse, como, por exemplo, ali a Casa de Sinhara, o Museu do Tropeiro, não poderia ter tráfego de ônibus ali, porque a trepidação acabaria alterando a arquitetura das casas. Mas é o que a gente vê em toda a cidade, não só aqui em Castro. Mas é que não tem como também, porque a cidade funciona ali, né? Ela nasceu, então é algo bastante complicado mesmo. A legislação fala uma coisa, é por isso que é um assunto bastante delicado esse, né? De qualquer maneira, o intuito tanto do André, né, como da Samara, que estão aqui hoje, é justamente chamar a atenção para a necessidade de se discutir de forma técnica, de forma apropriada, de forma legal, né, legalmente falando, essa mudança, caso ela venha se concretizar, da União realmente repassar para os municípios essa questão da linha férrea. Os municípios em questão, deixa eu ver se eu tenho a lista aqui de todos eles: Ponta Grossa, Arapoti, Ventania, Jaguareíva, Pereira do Sul, Castro e também Carambeí. Né? Então, a ideia geral para que a mobilidade urbana, principalmente a infraestrutura, pudesse avançar nessas áreas. E todo o setor cultural já está se mobilizando para isso, Samara? Não vi nada semelhante, eu vejo a discussão mais interna dentro da área cultural sobre a preservação, até... Nas cidades, né? Nas cidades, até a possível construção de centro histórico, de memorial, porque a gente não tem aqui na região um museu voltado para a memória ferroviária especificamente. Sim. A gente tem uma exposição no SESC, a gente tem alguns materiais na Casa da Memória, em Ponta Grossa, mas um espaço voltado para essa memória não tem. Poderia ser na estação, né? Poderia ser na estação, exatamente. E não vincula só a memória da estação, vincula a memória dos povos originários, das tropas, da ferrovia, dos imigrantes que vieram para auxiliar na construção, que acabou gerando Carambeí, nesse período, mas também os imigrantes que vieram depois, que tem esse saudosismo com a estação de chegada aqui, ver o momento de desembarque na estação como o início da nova vida. Então, a gente tem a memória das pessoas que andaram nos trens, a memória de quem frequentou a prainha e cresceu olhando a ponte férrea, enfim. Essa memória está muito forte aqui, em diversos grupos de Castro. Então, a gente tem que debater. Sobre esse assunto, uma coisa é muito clara, né, em virtude das discussões que aconteceram ali para o patrimônio histórico, né, o Centro Histórico de Castro em 2002, a gente tem como modelo. Bom senso tem que imperar. A história, ela precisa, evidentemente, nós temos uma história muito importante, rica e que não pode desaparecer. Nós temos uma comunidade viva, ativa, que cresce, que precisa de tráfego, né? O ir e vir da garantia da nossa Constituição precisa de fato acontecer. A linha férrea não pode ser um obstáculo para isso, mas ela também ajudou o ir e vir da nossa cidade lá no passado. E não pode ser apagado de maneira nenhuma. Então, existem pontos de equilíbrio que nós precisamos traçar. Mas é isso. Centro
a ponte férrea e especialmente onde acontece hoje a estação ali perto do Lacustre são o local de maior preocupação. Existem outros locais da linha férrea que cruza Castro que também vocês têm já um olhar histórico, algo que precisa ter um cuidado a mais, ou seriam esses dois? Acho que quando a gente pensa, por exemplo, ali, a linha férrea, ela possibilitou o surgimento de outros bairros, por exemplo, o Tronco, né? Tronco, que não, infelizmente não tem mais a estação ferroviária, mas ainda tem a linha férrea ali, indo em direção ao Caxambu, o Tijuco Preto, que fica ali próximo, Piraí do Sul, a própria Carambeí se desenvolveu por causa da linha férrea. Então, fazia parte de Castro. Fazia parte de Castro, era um distrito de Castro. Então, são pontos, talvez, assim, que poderia desenvolver trabalho sobre isso, pensando nesse contexto histórico, né, que infelizmente foi apagado. Né? Pois é, para que não seja apagado, audiência pública, estudos técnicos, né? E aí, eu vou pedir que vocês sempre atualizem, eu tenho certeza que vocês vão estar ampliando essa discussão junto, né, à Prefeitura Municipal, eu tenho certeza que... Mas o objetivo maior hoje aqui é a gente chamar a atenção para a necessidade da comunidade participar desta discussão que virá aí. Precisa vir aí na sequência. Acho que isso é o mais importante. Essa é a garantia que os defensores da nossa história, da nossa cultura, eles precisam ter, de que vai ter a discussão apropriada, não é isso? E incentivar a população, incentivar a criação de políticas públicas de preservação, que Castro tem um déficit muito grande de políticas públicas pensando na preservação das memórias aqui. A gente vê, por exemplo, o caso de Ponta Grossa, que tem a política de transferência de potencial construtivo relacionado ao patrimônio material. Castro não tem, então precisa avançar mais nessa parte de políticas públicas, de isenção de IPTU para bens tombados, né? Pensando não só na estação, mas em outros patrimônios. Então, a população precisa também incentivar essa movimentação de políticas públicas dentro da educação patrimonial, dentro da preservação patrimonial da cidade. Muito bom. Bom, eu acho que os próximos passos é uma discussão aprofundada. Tenho certeza que o secretário da Cultura aqui do município, o Rony Cardoso, vai abraçar com carinho essa responsabilidade toda, né? Além de um grande entendedor da lei também que ele é. Então, eu não tenho dúvidas que isso vai ser algo que vai ter um tratamento de discussão adequado no município e precisa, né, pela importância histórica da nossa cidade no cenário nacional e principalmente agora que a questão do turismo está de maneira muito focal, tentando ser tratada aqui. A linha férrea ela pode abrir um leque para um turismo ferroviário enorme. Né? O turismo ferroviário em diversas cidades ele se mostra algo assim totalmente rentável e que traz resultados positivos para as cidades. A própria linha férrea de Curitiba a Morretes, né? Também tem lá o passeio da locomotiva a vapor de Morretes a Antonina. Então já tem bons exemplos aí, né? Tem vários bons exemplos que traz assim uns grandes avanços e ganhos para desenvolver um turismo ferroviário aqui na cidade. Muito bem, conversei aqui, né? Quero agradecer vocês aqui. Samara de Lima, historiadora e museóloga. Você está atuando hoje? Hoje eu atuo no Heimatmuseum de Witmersum e no Museu Odontológico ABO de Ponta Grossa. Então, obrigado por estar participando conosco aqui do nosso podcast, tá bom? A gente que agradece. Obrigado, Regis. Obrigado, meu caro André Alves Pereira de Quatro. Parece uma locomotiva, seu nome. Grande nome, hein? É enorme. Grande nome. Obrigado. Obrigado. Tá aí, ó. Esse foi o nosso Agenda Cast de hoje. Para você acompanhar esse e outros temas, siga o nosso conteúdo no YouTube, especialmente, né? Tá lá no agenda.cast, mas também nas redes sociais, Instagram, os melhores momentos você vai encontrar, inclusive no TikTok também, nas redes, todas elas aqui, para você ficar por dentro dos principais assuntos, sempre com convidados especiais. Um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima!